Boa noite, meus amigos. Nos preparemos para este momento do Evangelho que acontece todas as noites. Iniciamos este momento com a mensagem do Chico Xavier sobre superação. Diz ele: quando você conseguir superar problemas graves, não se detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Leve na sua memória para o resto da vida as coisas boas que surgiram nas dificuldades, porque elas são uma prova de sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Então, que sejamos fortes diante dos obstáculos e comentemos menos aquilo que nos fez mal, aquilo que nos causou alguns sofrimentos. Oremos. Deixe-me viver ao seu lado, mãe querida, para fazer companhia e na solidão que normalmente existe em todos nós e às vezes numa profunda dor, que tu possas estar ao nosso lado, Senhora, segurar na nossa mão e acalmar os nossos corações. Deixa-nos sentir em nossa alma esta coragem e este amor tão terno, para que o nosso coração se abandone ao teu abraço fraternal e maternal. Que nós possamos nos alegrar, aquela alegria da chegada de Jesus em Belém, aquela alegria de quando Jesus traz para a humanidade as suas boas lições. Que nós possamos, contigo, Senhora nossa, caminhar seguindo o Evangelho do teu Filho amado Jesus e fazendo que as nossas casas espíritas sejam uma pequena e humilde representação da tua casa de Nazaré e que a tua presença querida esteja sempre conosco, nos fortalecendo e nos iluminando um novo caminho a seguir quando estamos a braços com as dificuldades. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 5 ao 7. Bem-aventurados os que têm puro coração. Pecado por pensamentos, adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 e 28. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Marcos 8,38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza?
cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em via de realizar-se. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. O Evangelho de hoje, com o tema Pecado por Pensamentos, Adultério, vai nos fazer um convite a analisar, pensar e lançar luz sobre os nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos, aquilo que é do âmbito do privado, que é muito pessoal e que nem muitas vezes a gente compartilha com as pessoas o que pensamos, mas que sim tem uma grande relevância dentro do nosso processo de evolução, dentro do nosso desenvolvimento moral e espiritual. O Evangelho nos pede para não enxergar esse termo no sentido exclusivo da acepção que ela traz, o adultério em si, mas para que a gente pense através do pensamento mau, o pensamento ruim, o pensamento um pouco mais materializado em algo que possa não ser tão positivo, algo que possa não ser para o bem. Na psicologia, a gente traz uma frase do Freud que diz que o pensamento é o ensaio para a ação. E dentro da leitura do Evangelho, o Evangelho também vai trazer esse cuidado com os pensamentos, aquele que pensa e que faz, aquele que pensa e que não faz, e aquele que nem chega a pensar em algo mal, algo ruim ou algo para o negativo. A qualidade dos nossos pensamentos vai guiar muito o nosso estado de corpo físico e também o nosso estado espiritual através das companhias que a gente vai ter, das inspirações espirituais que a gente vai ter, das nossas companhias espirituais também. Mesmo que a gente não verbalize, o fato de não verbalizar já é um passo para essa evolução e desenvolvimento moral e espiritual. Não verbalizar ou não fazer, não agir de acordo com um pensamento que pode não ser muito bom, mas que todo o intuito volta-se a evoluir de maneira que o nosso pensamento não seja levado para algo que possa ser mal, que possa ser ruim. Então, o contexto do Evangelho vai nos pedir para enxergar de maneira mais ampla esse tema do adultério, pensando em como a gente leva as nossas aspirações mais privadas, mais íntimas, na qualidade dos nossos pensamentos. Que cuidemos dos nossos pensamentos, já que o pensamento vai ser um ensaio para a ação. A gente também sofre as consequências do plantio de pensamento. Pensamento no âmbito psicológico é uma das
ferramentas mais importantes para a qualidade de bem-estar psíquico que a gente tem. Então, o pensamento positivo, o pensamento voltado para o bem, para o bom, para o contexto em que haja mais saúde, também se aplica ao contexto espiritual, que a gente cuide do nosso pensamento, que a gente sempre consiga desenvolver os nossos pensamentos para algo que seja positivo para a gente, para o todo, e que a gente consiga reduzir os nossos pensamentos negativos, sejam eles de angústia, de raiva, de egoísmo, de ofensa, e que a gente não os alimente. Que a gente faça sempre a alimentação dos bons pensamentos e não dos pensamentos que sejam ruins. E que a gente aprenda cada vez mais a conduzir pensamentos bons para boas ações e pensamentos ruins na transformação, na transformação para um pensamento positivo e um pensamento bom. E assim, amigos, concluindo o nosso momento de Evangelho da noite de hoje, agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, a oportunidade deste banquete espiritual que sempre acontece todas as noites e que nos beneficia tanto, porque nos alimentamos de paz, de amor, de tranquilidade e de conhecimento, porque o Evangelho é um manancial de conhecimento. Pedimos a Jesus que abençoe todas as águas do planeta Terra, abençoe todas as bacias hidrográficas do Brasil e especialmente aquelas que já se encontram em processo de redução desse líquido precioso, que sejam abençoadas as águas que estão nas nossas casas nesse instante, que sejam abençoadas as águas que estão próximas a nós, que elas sejam refletidas no nosso corpo espiritual e físico, porque as suas moléculas estão carregadas de energia e de amor, que partem das mãos da equipe espiritual que faz esse trabalho de fluidificar as nossas águas. Que tenhamos uma boa noite, que fiquemos em paz e que oremos pelo nosso país, especialmente neste momento tão difícil que vivemos ainda. Dá-nos tua bênção de amor, Senhor, e permanece em nosso coração agora e sempre.